Boa noite a todos, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, mais uma vez. Iniciamos agora mais um estudo do Neto Gisiel, ainda no capítulo 10 de Mateus, hoje com o versículo 23. Mas antes, então, nossa amiga Andréia vai fazer para a gente a nossa prece de abertura, né? Queridos amigos, irmãos em coração, vamos unindo nossos pensamentos, acalmando nossas emoções, vamos subindo um pouco até Jesus, sentir sua luz, sentir sua mão acalmar nossos corações. Vamos pedindo à espiritualidade amiga permissão para iniciarmos mais um estudo da vida de Jesus, do seu Evangelho, da sua palavra viva, que tanto tem a nos ensinar. Pedimos ainda a todos os nossos irmãos que estão necessitados, a todos que estão em hospitais, a todos que estão em situação de rua, nesse frio, que eles possam ser acolhidos pela paz de Jesus e que possamos, sempre que encontrar algum irmão em necessidade, estender nossas mãos e fazer o bem. Vamos pedindo aos nossos mentores, a bênção aos nossos familiares e amigos, e a nos intuir para essa linda reunião de corações amigos, irmãos, voltando o pensamento a Cristo e a sua vida, e que possamos cada vez mais em nosso dia a dia fazer do Evangelho o nosso caminho, e sempre que encontrar alguma dificuldade, perguntar ao nosso Mestre o que poderemos fazer. Vamos descendo, calmando ainda mais nossos corações, nossos pensamentos, nos acomodando para mais uma noite de estudos. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, vamos. Peraí. Vou abrir aqui o nosso trechinho de hoje. Então, esse é o nosso versículo de hoje, né? No Haroldo está escrito assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E na Bíblia de Jerusalém está praticamente igual, né? E sereis odiados por todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E tem duas notinhas do Haroldo, né? Para perseverar, ele coloca permanecer, suportar, perseverar. E para fim, ele coloca término, cessação, conclusão, fim, alvo, resultado. E aí, pessoal,
Quem gostaria de falar alguma coisa já? O que a gente entende por esse versículo aí? Ai, ai, ai. Ninguém? Bom, a gente tem que lembrar até da perícope que a gente viu antes, né? Que, que os discípulos estavam sendo enviados por uma missão, né? Já na outra perícope ele tinha falado que eles podiam encontrar pessoas que aceitassem, pessoas que não aceitavam, né? E aqui nessa perícope que a gente está vendo, que o título inclusive é Perseguições, né? Ele vai tratar mais das dificuldades que eles vão enfrentar nessa missão que eles estão sendo enviados, né? Então, nesse momento aqui, nesse versículo, ele fala que então eles poderão ser odiados. Eles poderão ser odiados por causa do meu nome, quer dizer, por causa do nome de Jesus. Eles poderão ser odiados por aquilo que eles estarão falando ou fazendo até, né? Entretanto, ele termina dizendo: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, porque primeiro, vamos pensar na primeira parte aqui, né? Assim, nessa parte aqui, né? Por que eles poderiam ser odiados por causa do nome de Jesus? Imagina o povo romano. Então, aquele povo tão duro, sem muita noção de bem ao próximo, né? A mensagem de Jesus era contrária aos valores da época ali, né? Exatamente. O Nilson, que gosta muito do Há 2000 anos, né? Eles falam muito, por exemplo, no começo, até no começo, eu me lembro que ele falou, como que eles estão falando que o senhor e o escravo são iguais, não é isso? Então, eles estariam falando de coisas que iriam muito contra os costumes, muito contra as coisas que eles acreditavam. Eles iam falar de amor, de igualdade, de fraternidade, né? De não orgulho, de não egoísmo, né? De perdão, De perdão, né? De amar os inimigos. dar a outra face. Então, então até João Batista, né, chegou a um tantinho lá a duvidar, porque quando ele estava preso, lembra? Ele manda umas pessoas perguntar para Jesus, falar, escuta, você é aquele mesmo que a gente estava esperando, né? Ou é outro? A gente tem que esperar outro. Porque, porque João Batista também falava no Salvador, tal, né? E talvez ele tivesse titubeado um pouco, né? Aí a gente está falando num Salvador, tal, aí você vem e fala de amar os inimigos, de perdoar, que história é essa, né? É você mesmo ou a gente tem que esperar outro, né? Então, até João Batista, né, teve momentos ali de dúvida. Então, imagine as pessoas que não tinham o que João Batista, por exemplo, tinha no coração, né? Já de amor, de perseverança, como ele fala aqui também, né? Imagine as outras pessoas, como que, como queriam encarar isso tudo, né? E, mas a gente vai voltar a falar nisso, só vamos dar uma geral aqui no versículo, depois a gente detalha mais, tá? E essa segunda parte aqui, ó, né? Agora eu vou deixando essa daqui, essa segunda parte. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Bom, o que a gente pode pensar disso, hein? Olha, primeiro que a perseverança é uma coisa que muito é dito entre nós, não é? Que a gente tem que perseverar no bem, perseverar no estudo.
perseverar na, na nossa luta interna, das modificações que a gente precisa fazer, que a gente já identificou, algumas a gente nem identificou ainda, né? Mas nas que a gente já identificou, a gente tenta trabalhar, né? Tenta pelo menos amenizar, não é isso? Então, a perseverança é uma coisa que se fala muito, que a gente entende bem o que é perseverança, né? Mas aí ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim. Que fim é esse, hein? Fim do quê? Fim desses valores antigos, né? Quando o amor predominar, quando o bem estiver sendo entendido por todos, né? Pelo menos eu entendo assim. Exatamente, quando definitivamente o reino de Deus estiver implantado em todos os corações, não é isso? Provavelmente quando a gente estiver com o pé firme dentro do mundo de regeneração, né? Firme, com os dois pés bem plantados lá, bem plantado mesmo, né? Agora a gente só está visualizando ele bem de longe, assim, né? Muito longe, daqui quantas encarnações. Mas eles falam, você vê que coisa, né? Que desde a época de Jesus a gente ouve mesmo, né? Porque a gente estava lá e deve ter ouvido muitas vezes também, né? A gente ouve, o reino de Deus está próximo, né? Está próximo. E depois de 2000 anos, a gente ainda fala, o reino de Deus está próximo. É a perspectiva do espírito, né? Diferente. E a noção de tempo, né? O que são 2000 anos dentro da eternidade, né? Tem isso também. Mas é esse fim, né? Porque tem gente que entende esse fim, até aquela fala de Jesus, estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Que é isso aí? Também não é o fim do mundo, como muita gente entende, né? É exatamente esse mesmo fim que está sendo tratado aqui, né? Quando realmente toda essa luta, toda essa batalha que está sendo travada junto com a humanidade, ela realmente chegar no seu objetivo, né? Esse é o fim. Certo? Alguém quer fazer alguma observação a mais aí? Eu gostaria de colocar o que eu senti no texto. Sim. A palavra odiado é sempre usado quando alguém leva para o outro um desprazer, algo que não seja de acordo com o que se pensa. Então, aqueles que estavam levando a palavra do Cristo, eles estavam levando para pessoas que não iriam compreender, iria mesmo ser assim, motivo de chacota, de raiva, né? Quando ele fala perseverar até o fim, eu vejo como se fosse também até o fim de uma perseguição que os romanos iriam fazer, não só os romanos, todos podem sofrer essa perseguição em nome do Cristo, porque muitas religiões se opuseram ao Cristo, né? Então, aqueles que levarem a palavra do Cristo, eles não vão ser benquistos. Então, enquanto essas perseguições não terminarem, eu penso que ele estava instigando assim a resistência, né? A perseverança realmente, o suportar com dignidade tudo isso, que um dia essas perseguições terminarão. Não sei se vai ser só num planeta de regeneração que isso vai existir, mas um dia as perseguições terminam, né? Então aí esse ódio também termina, porque todos se enquadram no mesmo objetivo, numa mesma meta. Foi isso que eu senti lendo esse versículo. Sim, eu sei, a gente pode entender assim também, sim. Mas esse fim das perseguições, como você falou, elas vão chegar no momento em que todos comungarem com a mesma ideia, não é? É a mesma comunhão, é Isso. isso. Então, na verdade,
é uma maneira diferente de dizer, mas é a mesma coisa. Concorda? Porque no momento que pararem as perseguições, é porque realmente eles estão aceitando essa ideia, não é? Então, realmente, aquilo que a gente falou, o momento onde realmente o reino de Deus vai estar implantado em todos os corações, né? Jesus, estarei contigo até ao final dos tempos. Que final dos tempos? Pode ser o final das perseguições, porque o final das perseguições vai ser o mesmo do momento onde todos vão comungar as mesmas ideias, os mesmos valores. Certo? Esses que não comungarem serão, então, aqueles que necessitarão de um outro planeta de expiação e prova? Irá ter essa separação? Porque nem todos vão comungar, vão? Sim. A gente não pode dizer, a gente não pode saber exatamente o que será decidido com cada um de nós, não é? Mas muitos que eu acredito assim, nessa questão do exílio aí que você está comentando, eu acredito que os que serão exilados seriam aqueles, eu já ouvi bastante o Haroldo falando disso, né? Serão aqueles que vão persistir, que vão se comprazer, vamos dizer assim, com o mal, que tem satisfação em prejudicar alguém, tem satisfação em fazer o mal. Esses provavelmente serão exilados. Mas nada impede que alguém que não comungue com assim, não acredite no Cristo como um Messias, não acredita, né? Mas é uma pessoa que trabalha no bem, é uma pessoa que não tem maldade no coração. Então, comungar também as ideias, a gente tem que entender esses dois lados também. Você percebe? Eu me lembro de uma historinha que a gente já até Níbiros. Eu lembro até de uma historinha que a gente até comentou aqui, de uma historinha do Chico, que uma mulher chegou para o Chico e falou assim: ai, Chico, meu marido tem um problema, tem um defeito muito grave. Tem um defeito muito grave. E todo mundo, nossa, qual seria o defeito do... Então, o meu marido é um marido excelente, é um pai carinhoso, é um homem trabalhador, não deixa faltar nada para os filhos, né? É um homem carinhoso, atencioso, mas tem um grave defeito, Chico. E qual seria o defeito? Ele não é espírita, né? Então, o Chico falou para a mulher assim: minha senhora, se o seu marido é tudo isso que você está falando, ele não precisa do espiritismo. Ele já está ótimo, não é? Então, o marido dela pode não comungar, vamos dizer, com as ideias dela, mas é uma pessoa excelente, é uma pessoa com amor do coração, né? Então, entendamos bem essa questão de comungar as ideias, né? Porque a gente não precisa, vamos dizer assim, tentar cristianizar o mundo inteiro, não. Não, mas num determinado momento, as pessoas podem não acreditar no Cristo, mas podem acreditar nas ideias do Cristo, nos ensinamentos dele. Acreditar que é importante você perdoar, acreditar que você tem que amar o próximo como você mesmo, né? Acreditar que você tem que encarar o inimigo como teu irmão também, e tentar perdoá-lo, tentar entendê-lo, né? Então, posso até não acreditar em Deus, né? Posso não acreditar no Cristo, mas se eu tiver essas coisas no coração, né? Se eu acreditar que é importante para mim eu perdoar uma pessoa, eu estou com meu coração limpo. Entende? Então, não é porque não comunga com as ideias do Cristo que vai ser exilado, não, né? Certo? Então, provavelmente o que será conduzido a um outro planeta, a um outro orbe, provavelmente mais primitivo que o nosso, né? É uma pessoa que não está mais batendo com a média, vamos dizer assim, da população da Terra.
né? Ela tá, realmente, ela tem prazer em fazer o mal, ela tem prazer em prejudicar as pessoas, e fazer o mal não é só bater, matar, né? É também roubar a merenda das crianças, roubar respirador dos enfermos, né? É fazer de tudo para não, em prol do teu bolso, em vez de, por exemplo, propiciar o progresso da humanidade. Tem muita coisa que a gente sabe que já existe, mas ela não é conduzida para a humanidade, por quê? Porque existem muitos interesses econômicos por detrás disso. Então, esses interesses econômicos que acabam prejudicando o progresso, que acabam prejudicando as pessoas, né, ou deixam de dar um bem às pessoas, né, porque não basta não fazer o mal, né? Como é que é a história? Agora me confundi aqui. Não é não fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem também é um problema, né? Então, é esse tipo de criatura, né? Tudo bem? Eu acho que o Cristo, quando ele falou isso de ser odiado, ele estava falando aos seus apóstolos, né, que eles iam encontrar muita luta, né, como Paulo encontrou no seu caminho, quando ele se tornou Paulo, né, e são as lutas, e voltando para nós, as nossas lutas em perseverar até a gente encontrar a nossa fé verdadeira, né, a nossa as batalhas que a gente trava com o nosso coração mesmo, com os outros ao nosso redor. E aí a gente vai, durante essas batalhas, incorporando valores no nosso espírito, né? Até que a gente vai encontrando em cada passo as dificuldades e até que a gente consiga chegar no fim. Esse fim pode ser, como Paulo fala quando ele está para morrer, né? Quando está para ser decepado, combati o bom combate, cheguei ao fim da corrida, guardei minha fé. Então, e subi, né? Então, eu acho que esse fim também pode ser quando a nossa jornada aqui na Terra chega ao fim, a gente possa ter ter condições de falar como Paulo, né? Combati o bom combate, guardei minha fé. É a busca da fé verdadeira, eu acho, também. Também, o André, lembra que a gente falou na semana passada a questão do homem velho e o homem novo, né? Daquele que me gerou, que a gente falou que o pai pode ser entendido como aquele que me gerou, mas quem gerou esse espírito, fui eu mesma, né? Fui eu mesma que construí o que eu sou hoje, né? Então, eu posso combater aquele que me gerou, né? Então, eu posso odiar, entre aspas, aquele que me gerou, que sou eu mesmo, né? E, e eu também vou combater com o que eu vou gerar, né? Aquele que eu vou gerar também vai me combater, né? Porque eu vou me tornar depois o homem velho, né? Mais à frente, né? E lembrando também essa questão do odiar, que parece que o verbo odiar no hebraico, Eu ia ele... falar isso, Val. Então fala, pode falar. Não, eu não tenho o conhecimento que você tem, mas eu sei que as traduções, existe uma palavra no hebraico que traduziram como odiar, mas é que tem vários sentidos, que é um sentido mais amplo. Eu acho que eu já ouvi o Aloysio, o Haroldo comentar sobre isso. Eu não tenho a memória tão boa para lembrar, mas porque lembra aquela outra passagem, odiar pai e mãe? Fica difícil a gente aceitar que Jesus falou, né, com o sentido que a gente tem de odiar de hoje em dia, né? Então, eu acho que
as palavras no hebraico tinham um significado muito específico para a cultura da época, né? Que eu acho que às vezes a gente não consegue trazer para o mesmo valor que a gente dá hoje, não é isso? Então, o verbo odiar, que eu me lembro, acho que foi o Luiz também que eu ouvi falando, o Aruda. Na verdade, assim, não tem como amar mais, amar menos. Amar mais é amar. Amar menos é odiar para eles. Né? Não tem essa quantificação, assim. Então, então, pode também ser assim entendido aí essa questão aí. Mas vamos ler um bocadinho? Ou alguém quer falar alguma coisa a mais? Tudo bem? Quem chegou aí? A Lisete, né, que chegou? Tudo bem, querida? Tudo bem, desculpa o atraso. Imagina. Tá aparecendo a foto do meu marido, mas não é, sou eu, tá? Não é o seu marido, é você. Tem certeza. Então, tá bom. Olha, Evangelho dos Humildes, do Rigonati. Jesus aqui precavém os discípulos contra o orgulho e os preconceitos sociais que separam as criaturas. Lembra que a gente falou do povo romano e tal, né? Como eles pregariam a extinção do orgulho e lutariam contra os preconceitos sociais, ensinando aos homens que todos são irmãos, filhos do mesmo pai, atrairiam para si a cólera de grande número daqueles que não estavam preparados para compreendê-los. Aqui, só parando um bocadinho aqui, que né, não estavam preparados, né? Tem aquela história de, para uma criança, você dá um certo tipo de alimento. Lembra? A gente já comentou isso. Para uma criança, se você dá um certo tipo de alimento, o adulto, ele vai receber um alimento mais substancioso, né? Então, para os que estão na infância espiritual, né? Eles entendem algumas coisas. Foi dito que agora nós estamos na maturidade espiritual, por conta disso que nós recebemos a orientação dos espíritos, né? A doutrina espírita. Então, naquela época, muitos ainda não estavam preparados para receber determinados ensinamentos, né? Mas então, Jesus não devia ter falado aquela hora lá, ele devia ter esperado um bocadinho mais, o povo tivesse um pouco mais maduro, né? De forma alguma, né? De forma alguma. Tudo vem no seu momento certo, na sua hora certa, no local certo. A gente tem que saber que Jesus, acho que ele sabia um bocadinho mais que a gente, né? Não é verdade? Então, olha lá. Um dos pontos básicos do ensino de Jesus é fazer com que os homens aprendam que todos são irmãos. Não importa a que nação ou raça pertençam, e como irmãos se devem tratar. É justamente isso que a maioria da humanidade não quer compreender. Daí resultaria para os discípulos o ódio de muitos. Conquanto muito se pregue e já se tenha chegado à conclusão de que a humanidade é uma imensa família, cujos membros são irmãos, o orgulho, gerando os preconceitos sociais, tem prejudicado constantemente o cumprimento dessa lei da fraternidade. Mas não é só em relação às coisas terrenas que o orgulho tem feito estragos. Sua maléfica ação se estende também às coisas espirituais. Na aquisição dos bens espirituais, o orgulho é o principal tropeço. Às vezes, pelo simples fato de não querermos ombrear com os nossos irmãos mais modestos e mais pequeninos do que nós, desrespeitamos as leis divinas. A fraternidade é uma das grandes leis do Código Divino. E sempre que o orgulho falar mais alto do que a humildade, sufocaremos o sentimento de fraternidade, que deve presidir o trato com o próximo. Aqui, gente, o que me vem à cabeça, né, essa questão aqui,
aqui, né, ó, na aquisição dos bens espirituais, o orgulho é o principal tropeço. Assim, muita gente, a briga, entre aspas, que agora existe menos, mas já existiu muito, entre as seitas religiosas, né? A minha é a mais correta e a sua está tudo errado, né? Eu tenho o conhecimento dos espíritos, eu tenho o conhecimento da reencarnação, da imortalidade da alma, né? E o outro não tem. Então, o outro é inferior a mim. Ele não está tão maduro para receber isso que eu conheço muito mais que ele. E a gente vê muito isso, sabe? Assim, disfarçadamente, mas a gente vê, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, para nós mesmos, né? E sempre que o orgulho falar mais alto do que a humildade, sufocaremos o sentimento de fraternidade, que deve presidir ao trato com o nosso próximo. Jesus é a personificação da humildade, e sua doutrina prega a humildade de coração. Na terra ainda predomina o orgulho, e os orgulhosos se revoltam contra os que lhes falam da doutrina de Jesus, porque ela lhes relembra a humildade da qual se afastaram. E por isso o nome do mestre traria o desprezo para os discípulos. É preciso que não nos esqueçamos de que seremos salvos, isto é, ficaremos livres do ciclo das reencarnações. Ficaremos livres do ciclo das reencarnações dolorosas, somente se nós nos conservarmos fiéis observadores dos preceitos de Jesus até o fim de nossa vida. Fim do texto também. E aí, comentários? Eu posso ler um trecho aqui de Emmanuel, que fala de irmãos, está no livro Hoje, de Emmanuel e Chico Xavier. Não podemos, no entanto, esquecer que o que os outros são para nós, os companheiros do caminho, os associados de ideal, os colegas de aprendizado, os fornecedores de serviço, os mensageiros do pensamento que arremessamos na direção do futuro, os ouvintes de nossas palavras, os leitores das páginas que mais amamos, os simpatizantes da causa que empenhamos o coração, os consumidores de nossas ideias, os cultivadores dos princípios que nos clareiam a estrada, os continuadores do esforço que nos marca a existência, os amigos de nossas realizações. E ele termina lembrando que eles são efetivamente nossos irmãos, e tudo aquilo que fizermos aos outros determinam as leis da vida, seja debitado ou creditado em nossa conta diante da humanidade, nossa família maior. Então, eu acho que esse texto fala de irmãos, né? E a gente só consegue olhar para o nosso irmão, que nem Emmanuel falou, para todos são companheiros do nosso caminho, né? E quando a gente supera o orgulho, que eu acho que é muito difícil, a pessoa que é orgulhosa, né? Ela tem que aprender muito. Então, aí ela consegue enxergar os irmãos, né? Como companheiros e do caminho mesmo, como Emmanuel falou. Muito bom, é a questão do orgulho versus humildade, realmente, é isso. A hora que você consegue olhar todos os irmãos, todas as pessoas como irmãos mesmo, você derruba um pouquinho o seu orgulho, né? Você
você personifica mesmo a humildade, como está aqui, né? Quando eu deixo de achar que eu sempre tenho a razão, né? Isso, exatamente. Nival, Oi, querido. é, realmente foi uma revolução para a época, né? Eu gosto de brincar que foi a Revolução do Amor, porque nos livros de história vem a Revolução Industrial, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e Cristo trouxe a Revolução do Amor, porque ele revolucionou mesmo. E todas as revoluções que ocorreram, mesmo essas materiais, né, que estão nos livros de história, a gente percebe que houve resistência por uma classe social. Todas elas tiveram resistência, mas elas ocorreram. Então foi isso que aconteceu. Jesus estava explicando para eles: vai haver resistência. E muita, porque essa revolução, essa boa nova é uma revolução. A gente vê, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Ela é uma parábola riquíssima e revolucionária, porque ele resolveu ali várias questões, né? Ele explicou para aquele doutor da lei quem era o próximo dele. Não era só aquele fariseu ali e tal, que estava coladinho com ele, né? Ele mostrou que o samaritano pode ser uma pessoa boa, e não aquele famigerado que todos eles acreditavam. Então, assim, ele revolucionou a forma de ver o próximo e o irmão. No há 2000 anos, a gente vê a questão da Lívia, que ela persistiu. Igual essa passagem que a gente está estudando hoje. Ela foi até o fim. Ela persistiu. Ela não foi odiada, né? A gente viu a questão do significado da palavra odiada. Ela não chegou a ser odiada pelo Públio, ou pela Calpurnia, né? Pelo Flamínio, pela própria filha Flávia. Não, mas ela era uma pessoa estranha. Eles meio que deixaram ela de lado, né? Eles deixaram ela um pouco marginalizada ali, mas não odiaram ela. A Célia também, dos 50 anos depois, a É, mesma coisa. Mas elas persistiram. Elas foram até o fim, né? E o Lúcio, né? Foram até o fim, esse fim que a gente viu, né? O fim, no caso, foi para a reencarnação delas, mas elas persistiram e seguraram firme. O estudo que ficou incumbido a mim, né? Seguindo à frente do Ceifa de Luz, que eu acho que você vai publicar amanhã, ele vai um pouco ao encontro desse estudo de hoje. É você seguir à frente, né? Mesmo com todas as dificuldades ali, que você vai ser uma pessoa meio estranha e tal, todos os percalços, mas você segue à frente. Entendeu? Não baixa a bola, não. Então tem mais ou menos, né, a ver com essa passagem de hoje, com a gente, nas obras que a gente olha. Que realmente não foi fácil. O orgulho era muito grande, né? o orgulho era muito grande do Públio, né? E dos outros também. A Lívia é uma figura. Não, quando eu cheguei na parte que o Nestório e o filho dele foram presos só porque cristãos, que ele mandou ir lá buscar, né? Justamente o avô da Lívia, o avô por parte de mãe da mãe, né? Agora eu não lembro o nome dele, esse nome dele. Gente, céu, porque eles eram cristãos, É. só por isso. Mas o Nestório que é puxado pelos cavalos lá tal, né? Não é isso? Cheguei Mas nessa parte, ele. não, O quê? tá dando spoiler. Ah, tá bom. Então eu ia falar uma coisa, não vou falar, então. Tá bom, tudo bem. Pode falar, lá. Brincando. Não, ele perseverou até o final, desculpa, Nilson. Ele perseverou até o final, e inclusive falam que a mulher e as filhas vão ser vendidas como escravos, tal, e o comprador dos escravos estava ali já, né, para levar as meninas, tal, né? Mas no momento final, esse que é o dito comprador dos escravos, chega para ele e fala: morra em paz, porque eu também sou cristão, sua mulher e suas filhas estão salvas comigo. Então, ele perseverou até o fim, né? E viu a alma dele salva e viu a mulher e as filhas também encaminhadas, né? É muito lindo esse. Vamos prosseguir, né? Eu só um comentário, né? Hoje, né, Val, o Gustavo e o Rafael Papa falaram, vai
e não erre de novo, né? Que é a frase do Cristo, né? Então, acho que isso é o perseverar, né? A gente ir e não errar, só que muitas vezes a gente vai errar. Então, sempre levantar a cabeça e seguir, vai e não erre de novo, né? Ter essa palavra, essa frase do Cristo como em mente. Isso. E eu achei muito interessante, André, o comentário que o Rafael fez em cima disso daí, que ele comentou, por exemplo, o seguinte: a pessoa que fumou a vida inteira, vamos dizer assim, né? Tá com problema no pulmão, tal, e vai no médico, trata, tal, e o médico vai falar para ele o quê? Olha, agora você tá bem, mas não fume mais, né? Então, não peques mais, não incorra no mesmo equívoco que você estava fazendo, né? Ele deu esse exemplo, deu outros exemplos também, da questão da comida, de outras coisas, né? Então, esse não peques mais, a gente pode relembrar em muitos detalhes da nossa vida, né? Muitos detalhes da nossa vida. Foi muito interessante a, a, a fala deles aí, né? Gente, podemos seguir? Ideal espírita, autores diversos, perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? É exatamente esse versículo que a gente está vendo, né? Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. Eu quis marcar e não marquei. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor. O curioso bisonho transforma-se no artífice genial. A alma inexperiente atinge a angelitude. Dir-se-ia constituir o triunfo evolutivo um hino perene à constância. Olha que beleza! Um hino perene à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança, desde os mínimos cometimentos que a gente acabou de falar, até as realizações mais expressivas do bem, para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. A edificação assistencial não surge na face planetária, qual farol benfazejo, asilando os náufragos da viagem terrena. E o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje para maiores conquistas do homem de amanhã. Se almeja superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ai, não acabou, desculpa. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Certo, pessoal? Comentários? Val, ia preservar também hoje, né? Hoje. Vamos trazer esse texto para hoje. Tanto a passagem bíblica quanto esse texto que você leu. Porque hoje ainda tem, não muito mais, mas ainda tem aquela questão que quando você é muito certinho, muito bonzinho com as coisas, você é meio careta, é boboca, boboca, careta, esquisito, né? Mas se você persevera no seu jeito de ser, né? De não querer fazer essas coisas erradas, não querer compactuar, não querer fazer parte daquela panelinha e tal, é uma forma de perseverar.
no que Cristo vem falando para nós há 2000 anos. Muito bom, Nilson, isso mesmo. Que não é fácil, não. Não, quem falou que era fácil? Em lugar nenhum do Evangelho está escrito que você vai reencarnar e vai ser um passeio. No mundo tereis aflições. Também voltando a uma fala hoje do Rafael, quando ele falou que o trabalho tem que ser maior que nós, né? Eu acho que quando a gente tem noção do trabalho que cabe a cada um de nós, é uma perseverança tremenda, né? A gente já está bem no caminho da perseverança real, né? Quando a gente percebe realmente o nosso papel na nossa jornada e percebe que o trabalho é bem maior que nós, né? Que nosso trabalho tem que ser maior, né? O trabalho é do Cristo. Nós somos só instrumentos, né? O trabalho é do Cristo. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo graças ao Cristo, que Ele permitiu, né? E a gente está aqui só aprendendo, mas sendo instrumento para que outros que quiserem aí ver, ver o que a gente publica possam ser atingidos também, né? Mas o trabalho é do Cristo. Avancemos no estudo e no texto aqui, ó, avancemos. No Fonte Viva, avancemos. Irmãos, quanto a mim, Filipenses, né? A gente vai chegar nesse versículo ainda, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Quer dizer, ele está perseverando, né? Deixando as coisas que ele achava complicadas para trás e avançando o que ele acha importante e que seja produto, né, do trabalho para o Cristo, né? Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano,
na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Eu acho super interessante, gente, nos textos do Emmanuel, ele consegue buscar uma quantidade de exemplos que a gente fala às vezes uma coisa no geral, né? A gente pensa, por causa de uma queda, por causa de um aborrecimento, você se desliga das práticas do bem, você esquece de fazer evangelho no lar, né? Mas não, ele coloca um monte de casos, né, de situações, né? A perda do ente querido, ou a incompreensão do amigo, etc., né? A calúnia, não vou repetir todos, né? Mas ele traz o evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, e pega fundo. Exatamente. O passado, olha aqui, ó, achei interessante isso aqui, ó. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Você pode ter passado por situações complicadas, é uma experiência que você passou, mas não pode não ser uma base para as suas atitudes futuras, né? O Marquinho tá aí? Acho que não. É que eu não vejo todos aqui. Me parece que sim, Val. Ele estava, deixa eu ver. Não, ele deve ter caído. Deve ter caído. Ele vai lembrar ele lembraria de um exemplo. Quer ver? Deixa eu ver onde que é que eu... Esqueçamos todas as experiências inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. A Silvia, que está fazendo estudo também do livro dos livros de André Luiz, eu não lembro em qual livro que aparece o Gotuso. Eu acho que é no Mundo Maior, não é? Não lembro. Mas o Gotuso era um cara que... O Gotuso era um cara que trabalhava numa colônia ligada ao nosso lar, né? O que está acontecendo aí? Tudo bem. É que eu estava sem internet, agora a minha internet deu certo. Então, o Gotuso estava numa aldeia ligada, numa colônia ligada a... Acho que o Nilson teve que sair. Ligada ao nosso lar, e aí, num determinado momento, uma médium do mundo espiritual da passividade para a mãe do Gotuso, que estava numa esfera superior. Eu não lembro que livro que está isso. Você lembra disso, Silvia? Não, eu lembro da história, não lembro do livro. Então, e a mãe dele vem e dá um belo puxão de orelha nele, porque fala para ele, você está aí há não sei quantos anos, 50 anos, sei lá, 20, 30 anos, trabalhando aqui, trabalhando nesse hospital, trabalhando no bem, mas você não quer progredir, porque ele ainda trazia no coração a mágoa, porque, se eu não me engano, a esposa dele, que tinha ficado encarnada, tinha se casado novamente, e ele não perdoava a mulher de jeito nenhum. Então, por conta de alimentar esse ódio, né, essa mágoa que ele tinha dela, ele não subia, então ela fala que
você não querer crescer é um crime, é um pecado, né? Vamos dizer assim. Porque como que você não... A gente tem que crescer, tem que desejar crescer, desejar se elevar, né? E ele estava estacionado, apesar de trabalhar tantos anos, né, Ele era um benfeitor reconhecido. Tanto que o André Luiz ficou espantado. Ele falou, mas como? Ele é uma pessoa, né, assim, que eu admiro, que serve de exemplo para nós, mas ele tinha uma questão íntima a ser resolvida. E quantas das vezes nós temos experiências do nosso pai, quando você leu aqui do Emmanuel, a gente alimenta sentimentos que não nos elevam em relação a dores, a experiências do passado. Erros cometemos, mas reconhecemos e tiramos o ensinamento de que devemos seguir em frente e não errar mais, né? Mas o nosso ego, a nossa mente, às vezes nos faz retornar para o sofrimento, para aquele arrependimento que não constrói, é aquele arrependimento de cultivar a dor, né? E é um trabalho que às vezes é trabalhado dentro da terapia, com o psicólogo, psicanalista, né? Mas Emmanuel traz a parte da psicologia do Evangelho, né? Que também nos ajuda tanto. Com todos esses exemplos, né? Que essas situações diferentes aí que a gente comentou, né? Que ele traz aqui, né? Às vezes faz a gente acordar de algumas coisas que a gente não tinha percebido na nossa vida. Não é isso? Para mim, isso daí remete ao vigiar, sabe? Vigie e se observe com frequência, né? Que tipo de pensamento e sentimento eu venho alimentando de todas as experiências que eu tive até agora, né? Exatamente. O que o Cristo nos ensina? Que as experiências são oportunidades de aprendizado para a nossa própria transformação. Então, ficar alimentando dor e sofrimento e não voltar o olhar para a transformação, para o novo, para a esperança, para a felicidade, a gente não está fazendo, seguindo a receita. Exatamente. Só que é um trabalho interior, né? Muito profundo, e às vezes a gente nem percebe isso. E às vezes um dia você percebe, no outro você tem dificuldade de notar, né? Por isso o texto anterior da perseverança, né? Então, assim, perseverar nesse processo contínuo até o fim dos tempos. Até o fim. E aqui, gente, tem um outro texto que comenta o mesmo versículo de Filipenses que a gente acabou de ler aí do Emmanuel, tá? Então, diz assim, ó. De certo, emoções lesivas interromperam-te a marcha tépida a caminho das construções mais felizes. Que é exatamente o que o Emmanuel está comentando ali, né? Amarras e arrependimentos, decepções e mágoas, abandono e solidão, presunções, ilusões e delírios, dores profundas à alma, ainda quanto a insensatez timbre em negar-lhe a realidade, afogando-se em seus falsos conceitos. Para sustentar-lhes a continuidade, basta aquieçarmos. Nossa, aquieçarmos, né? Aqueçamos, nossa, desculpa. De aquecer. Aqueçamos, paralíticos na inatividade de nossa consciência para conosco. Desse modo, nunca será demais enfatizar o poder da vontade da criação do destino e com o destino. Ainda mesmo que te vejas em lágrimas desconcertantes, lembra-te do fluxo incessante da vida, renovando paisagens, estações e circunstâncias,
existe algo mais íntimo nestes quadros pedindo-te avanço. Põe-te a marcha, ainda quando de coração opresso e de pensamento turvado. Enquanto seguimos em turbilhão de provações angustiantes, ali estará o elemento renovador de Deus, transubstanciando a dificuldade de antanho em fortaleza permanente. Não te detenhas à marcha na contemplação mórbida das partes mortas de teu passado. Destiles o conteúdo divino, deslocando-te além deste, na convicção de nosso Pai, na convicção que nosso Pai é Deus de vivos e cada dia põe-nos em movimento para a vida, ainda mesmo quando a contragosto de nossa inclemência. O apóstolo dos gentios tinha contra si grandiosa soma de equívocos e amarguras, a lhe ferretear a sensibilidade. Todavia, sem maior apreço, a animalidade de que temos nos vinculado, asseverou resoluto. Mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica atrás e avançando para o que está adiante. E por isso mesmo tem seguido sempre ao ímpeto de Deus, com Deus e para Deus. Bonito, né, gente? Lindo, mas é bem daquilo que a gente estava falando agora, né? Exatamente. Muito lindo mesmo. O que mais? Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa do outro lá? O Nilson caiu. Só que, só que um comentário é como a transformação nossa íntima é difícil, né? É um Sim. trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, é vigiar a todo Perseverança, momento, né? a perseverança. É uma luta constante. Não é fácil a reforma íntima. E não é rápida que ela acontece, né? Porque são erros de muitas vidas, né? Não é fácil mesmo, gente. É o bom combate que o Paulo fala, né? É um bom combate que ele, no fim da vida dele, ele ainda falava, né? Como é que é? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Se o Paulo falava isso, que dirá euzinho? Eu acho que se a gente chegar no fim da nossa jornada e a gente ter adquirido um valor a mais, né? A gente já pode falar um pouquinho, né? Eu combati um pouco do combate, né? Um pontinho só, né, Silvia? Um pontinho só. Um pontinho só que a gente consiga já está bom É. demais da conta, né? Mas eu acho que a gente tem que manter o bom combate, sempre, né? Mas que conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz pela sua renovação. Então, se a gente está se esforçando, que sejamos no caminho, né? Quem levantou a mãozinha? A Lisete, querida, fala, meu amor. Eu pensei assim, ó, tentando assim, talvez facilitar um pouco assim para nós, né? Por exemplo, naquele outro texto lá do Emmanuel, ele deu vários exemplos de coisas que a gente faz, né? Sim. Aliás, eu acho que todas aquelas a gente faz, e mais outras que ele não colocou, mas tudo bem. Mas eu pensei assim, ó, não sei se eu consigo dar um exemplo. No nosso trabalho, por exemplo, às vezes a gente é convidado a fazer alguma coisa, a participar de alguma coisa que não é honesta, né? E aí a gente não concorda. E aí o que acontece? A gente não é assim odiado, mas a gente é mal visto naquela hora, naquele momento você é o chato, né?
E aí você segue e vai desse jeito até o fim daquela situação. Você não cede em momento nenhum. E de acontecimento em acontecimento, você adquire, vamos dizer, aquela virtude da honestidade. Você não chegou até o fim da sua vida. Você venceu aquele pequeno combatezinho ali. Uma doença, às vezes, que vem, e você não se faz de vítima. Você encara aquilo e vai bem e leva, né? E não fica aquela pessoa chata, nem coitadinha. No final, você combateu aquele pequeno combate de uma maneira assim, do jeito que Jesus gostaria, né? Se a gente for pensar assim, a gente tem combates o dia todo, todos os dias. E quem sabe, né, se a gente consegue perseverar, aquilo passa a fazer parte de nós. Aí você chega no fim dessa encarnação, você fala, não, honesta eu sou. Ou então, sei lá, compreensiva eu consegui ser, né? Eu me adquirir assim de combate em combate, de todo dia. Será que tem sentido isso? Claro, minha querida, exatamente isso, né? O bom combate não é um combatão, é um monte de combatinhos. É um monte de combatinhos, né? Então, a cada instante, né, a gente não fala que o Cristo nos chama a cada instante, a cada dia, a cada momento, a gente tem o chamado Cristo a cada momento. Então, nesse momento que você falou, deu como exemplo aí, por exemplo, do trabalho, o Cristo te chamou, né? Alguém te chamou de um lado, mas o Cristo te chamou de outro, né? E você foi para o lado do Cristo, né? Então, E às vezes, numa outra oportunidade, a gente já não faz isso, né? Porque acontece isso. sim, Aí, numa outra oportunidade, você já fraqueja. Mas você já sabe o que é o certo. E aí, quem sabe de combates em combates que você vai treinando, né? Você consegue adquirir e melhorar naquele aspecto, né? com certeza, você tem toda a razão, é isso mesmo, né? E a gente vem diversas vezes, inúmeras vezes aqui reencarnado, porque a gente precisa, às vezes, de muitas vezes, de muitas experiências, né? Por isso que a nossa reencarnação também não é de um dia, né? São muitos dias, muitas experiências, muitos encargos diferentes, profissões, às vezes, diferentes, né? Às vezes até famílias que você, né? Por algumas circunstâncias você convive com outra família. Então, as circunstâncias são as mais diversas da nossa existência, as possibilidades da gente combater são as mais diversas, e são, lembrando a parábola do grão de mostarda, né? Quando ele fala do grão de mostarda, ele tá querendo dar importância às pequenas coisas, né? O grão de mostarda é pequenininho, não é? Mas pode se transformar numa grande árvore, né? Então, uma vitória pequenininha de hoje, mais uma vitória pequenininha de amanhã, vai se tornar uma grande edificação, que é a nossa melhoria, né? A nossa evolução. É exatamente isso, é de grãozinho em grãozinho que a galinha enche o papo, não é? É de combatinho em combatinho que a gente vai vencendo e vai se melhorando, né? É isso aí, maravilha. Eu acho que, pegando o gancho, a gente tem que estar com os nossos canais vibratórios, né, os nossos abertos, né, no auxílio, na mudança de atitude, nas nossas lutas, no olhar para o próximo. Então, só pegando um gancho. Por aí, muito bom mesmo. Podemos seguir? Acho que dá para a gente ler mais esse texto aqui, depois acho que a gente para. Então, a nuvinha de luz, né?
Depois, sobrevindo tribulação e perseguição. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão da caridade, com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não, né? Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e lesto alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Quer dizer, a gente começa... É aquele cara entusiasmado com tudo, né? Começa a fazer alguma coisa, mas aí a hora que aparece alguma coisinha que vai contra aquilo que ele tinha pensado, que ele tinha achado, aí ele já acha uma desculpa e cai fora e tudo vai por terra, né? Vai pelo chão. A Silvia está com uma carinha de pensativa. Perseverar no bem é difícil, mas se a gente quer colher algo no futuro, não pode desanimar nessa perseverança. Mas é difícil. É difícil, porque muitas vezes a gente desanima, né? Porque realmente, às vezes a gente começa... Ele é quando ele fala que você está ali tentando ajudar, e daí você fala assim, não posso mais. Né? É para a gente perseverar no bem sempre, a toda hora, independente do que o outro faça, ou do que o outro aconteça, ou do que aconteça. Persevere sempre fazendo a sua parte, que é caminhar no bem, está sempre disposto a auxiliar, está sempre com o olhar voltado para o próximo. E é muito comum, pelo menos para mim, é muito comum às vezes acontecer, falar, agora não, então agora não quero mais, porque cansei, está difícil, né? E lendo esse texto do Emmanuel, desperta um olhar para essas coisas que tem que perseverar. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe, né, que é tão difícil a gente perseverar no bem, a gente percebe também que é tão fácil a gente fazer o bem, né? Nas mínimas coisas, uma palavra, ficar junto, ouvir, se colocar no lugar do outro, acolher, ser solidário, ser caridoso,
viver o evangelho, é perdoar, entregar as coisas na mão de Deus, orar, vigiar, ser humilde, ver a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, ser misericordioso, e principalmente saber que tudo passa, né, e confiar, mas ao mesmo tempo que é difícil, a gente percebe que é com tão pouco que a gente faz o bem, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil, é tão fácil. E a gente tem às vezes, a gente tem que retomar o fôlego e saber que tudo passa, né? E a gente tem que perseverar no bem. É isso aí. É isso aí, André. É uma frase do Chico aqui, ó, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. É a perseverança, né? É a perseverança. Gente, eu coloquei aqui, aliás, eu coloquei hoje à tarde, que ontem à noite, antes de dormir, eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e me veio esse trecho aqui, né? E eu achei que tem tudo a ver com a nossa perseverança, com a questão de ir até o fim, né, o final, né, que a gente falou também até no começo da questão da regeneração, né? Então, são dois trechos que está no capítulo 20, um é de Erasto e outro é do Espírito de Verdade, que eu gostaria de ler aqui para a gente encerrar. Olha, eu não peguei o texto todo, porque ele é meio longo, eu peguei 2 pedaços aqui. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Portanto, ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai! Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo,
muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer que porque Deus quer o triunfo de sua lei e os que seguem sua lei. Estes serão os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto é o cara, anjo da guarda do médium. E o outro que é o cara é o espírito da verdade, viu, gente? Adoro os textos do espírito da verdade, gente. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça! O Senhor, porém, lhes dirá: como implorai graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicar graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis da grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. É isso aí, gente. Por hoje, paramos aqui. Espírito de verdade é sempre espírito de verdade, né? E Erasto também tem textos fantásticos de Erasto, né? No Evangelho e na Revista Espírita, são textos que a gente deve buscar, que são lindos. Tá bem?
Então, vamos encerrando. Vamos pedir para as nossas amigas que ficaram quietinhas para fazer a prece para a gente, para encerrar? Será que a Rosana pode fazer para a gente? Será que ela está aí? Não dormiu? Estou aqui. Fazer, querida, a prece de encerramento para a gente? Posso. Vocês estão me vendo? Então, estamos te ouvindo. Alto e claro. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos. Novamente buscando a sintonia com os nossos mentores, com os nossos amigos que aqui estiveram presentes durante os nossos estudos. Pedimos que no decorrer desta semana eles nos ajudem a afirmar tudo isso que nós escutamos e principalmente em qualquer oportunidade possamos praticar. Que Jesus abra os nossos pensamentos, mas sobretudo os nossos corações, para que possamos praticar os seus ensinamentos. E assim, também vamos nos lembrar de todos aqueles que estão passando por momentos tão difíceis nesse momento. Aqueles que estão doentes do corpo, mas também do espírito. Visita, Senhor, cada um deles. Envia seus servidores, oferecendo-lhes amparo, consolo, alívio para suas dores. Fortalecei os que estão no caminho do bem, tocai o coração daqueles que estão desviados do vosso caminho. Guarda nossos lares de todo mal e abençoa por mais esta semana os nossos trabalhos diários, sempre buscando elevar os nossos pensamentos na prática do bem. E assim, agradecidos, pedimos licença para encerrar este momento de estudos. Que assim seja. Que Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Foi muito bom, muito obrigada a todos. Sempre muito bom. Principalmente hoje, no dia do amigo, apesar de estarmos distantes fisicamente, mas estamos próximos nos corações, né? Com certeza, minha querida, com certeza. Uhum. Com certeza mesmo, viu? Porque, olha, vocês todos são muito importantes para a gente, para o meu coração e para esse trabalho que a gente faz. Né? Porque, como a gente falou, o trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo, mas ele conta conosco para que isso continue. Né? Então, muito obrigado a todos. Grande beijo. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.